Deus diz: não deixe que o tempo seja seu inimigo, abra isso logo. Às vezes a gente vive como se o tempo fosse infinito, como se amanhã fosse uma garantia e não uma bênção. Vivemos adiando decisões, sufocando sentimentos, empurrando a fé para depois. E quando percebemos, o coração está mais pesado, a esperança está mais distante e a voz de Deus abafada pelo barulho das nossas desculpas. Quantas vezes você já sentiu que precisava fazer algo agora, mas deixou para depois? E se esse depois não vier? Essa mensagem não é só mais um vídeo no meio de tantos. É um chamado divino, um alerta direto ao seu coração. Deus está te dizendo agora: não deixe que o tempo se transforme em um inimigo silencioso, roubando as bênçãos que Ele já preparou para você. Não é sobre correr, é sobre obedecer no tempo certo, que é agora. Cada segundo de espera fora da vontade de Deus pode custar bênçãos, relacionamentos e até a sua paz. Aqui você vai ouvir verdades espirituais que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Vai perceber que a gratidão é mais poderosa do que o desespero, que a promessa ainda está viva, que a oração move o invisível e que o tempo de Deus não falha. Mas o seu sim pode atrasar milagres. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque essa palavra é resposta para muitos corações cansados e almas sedentas por cura, libertação, amor e vitória. E se essa mensagem tocar você, compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não deixa para depois o que pode mudar sua vida hoje. Quem adia a obediência, atrasa o milagre. Desafio nos comentários. Escreve essa frase nos comentários se você sente que Deus está falando diretamente com você hoje. Declare isso como um compromisso de fé. Que essa frase não seja só um comentário, mas uma decisão. Convite à gratidão diária. Você já percebeu como é fácil reclamar logo ao acordar? Às vezes, antes mesmo de abrir os olhos, a mente já está tomada pelas preocupações, contas, doenças, conflitos, frustrações. Mas e se você decidisse inverter esse ciclo? Começar o dia com gratidão é como ajustar a sintonia da alma. É convidar Deus para caminhar com você desde o primeiro passo. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, existe sempre algo pelo qual agradecer. A gratidão não nega a dor, mas muda o olhar. Quando você abre os olhos pela manhã e antes de qualquer coisa sussurra: obrigado, Deus, por mais um dia, algo se movimenta no mundo espiritual. O Espírito Santo se aproxima, a atmosfera muda, o medo perde força. A oração feita em gratidão tem um peso especial diante de Deus, porque demonstra fé mesmo sem ver. Agradecer antes da bênção chegar é declarar: eu confio nas tuas promessas, Senhor. Não espere ter uma vida perfeita para começar a agradecer. Comece onde você está, com o que tem. A sua fidelidade no pouco atrai o sobrenatural. Crie o hábito de anotar 3 motivos de gratidão a cada manhã. Pode ser sua família, a saúde, uma palavra que te tocou ontem ou até o simples fato de estar vivo. Esse exercício espiritual alimenta a esperança e fortalece a fé. A gratidão te liberta da escravidão da murmuração. E quem é grato se torna mais leve, mais aberto ao amor, mais sensível à voz de Deus. Talvez você esteja esperando por uma grande vitória, mas já parou para pensar que a primeira chave para essa porta se abrir é um coração agradecido? Começar o dia agradecendo, mesmo em meio às lutas. A maioria das pessoas desperta pela manhã com o peso da vida nos ombros. São boletos, enfermidades, conflitos familiares, desemprego, solidão. E no meio de tudo isso, a última coisa que parece natural é agradecer. Mas é justamente aí que mora o segredo espiritual. Quando você decide agradecer a Deus, mesmo com o coração apertado, você muda o ambiente. A oração de gratidão em meio à luta tem um valor incalculável no céu. A fé genuína não se manifesta só quando tudo está bem.
Ela floresce nos desertos, nos dias de dor, nas manhãs em que o mundo desaba, mas a alma ainda consegue dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Isso é mais do que positividade, é dependência. A sua gratidão se torna uma arma de guerra espiritual. Ela cala o acusador, enfraquece o desânimo e atrai a presença do Espírito Santo para consolar e renovar. Comece o dia dizendo em voz alta: Senhor, eu te agradeço, mesmo sem entender tudo. Eu creio na tua promessa, na tua palavra e sei que tu és bom. Isso não é hipocrisia, é esperança ativa. É declarar que Deus é maior do que a dor. E essa simples atitude pode ser o ponto de virada para o seu dia e até para a sua vida. Deus não ignora quem decide confiar mesmo em lágrimas. Ele recompensa quem escolhe o amor ao invés da amargura, quem prefere a gratidão à reclamação. E sabe o que é mais incrível? Muitas vezes a luta não acaba imediatamente, mas o coração começa a experimentar cura, libertação e paz mesmo dentro da tempestade. Porque quando a gratidão entra, o inimigo perde espaço. A gratidão como chave para a transformação espiritual. Muita gente passa a vida buscando uma mudança profunda. Quer ser mais forte, mais feliz, mais leve, mas continua presa no ciclo da queixa, da comparação e da ingratidão. O que poucos percebem é que a verdadeira transformação espiritual começa com algo simples, mas poderoso. A gratidão. Não aquela que vem só quando tudo dá certo, mas aquela que brota da fé, que escolhe enxergar o amor de Deus mesmo no vale. A gratidão não muda apenas o humor do dia, ela muda o espírito. Ao agradecer, mesmo sem motivo aparente, você ativa a presença de Deus dentro de você. O Espírito Santo encontra espaço para agir em corações que reconhecem a mão divina, mesmo quando ela parece escondida. E é nesse ambiente que milagres começam a acontecer, muitas vezes em silêncio, na alma, na forma como você começa a reagir às dores da vida. Você já notou como pessoas gratas carregam um brilho diferente? Elas não precisam estar ricas, nem livres de problemas. O que muda nelas é o espírito. São mais pacientes, mais generosas, mais confiantes. Porque onde há gratidão, há também amor, perdão e esperança. E tudo isso vem de Deus. Ele transforma a mente, cura as feridas e revela promessas antigas de maneira nova. Quer experimentar uma virada espiritual real? Comece um diário de gratidão. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, principalmente nos dias difíceis. Ore sobre elas e perceba como a sua fé vai crescer, porque quem agradece transforma a dor em força e o passado em testemunho. A gratidão, quando praticada com sinceridade, não apenas abre portas, ela muda a forma como você caminha por elas. Deus fala diretamente ao coração. Nem sempre a voz de Deus vem em trovões, sinais extraordinários ou grandes milagres. Às vezes, ela chega no silêncio da madrugada, num versículo que salta aos olhos, numa lembrança que toca fundo ou numa simples frase que ecoa dentro da alma. Deus fala, sim, e fala diretamente ao coração. Ele não precisa de intermediários para alcançar você. Como um pai amoroso, ele conhece a sua dor, entende seus silêncios e responde mesmo quando você nem consegue colocar tudo em palavras. Talvez você tenha orado pedindo respostas, mas se esqueceu de aquietar o coração para ouvir. A correria, os ruídos do mundo, a ansiedade, tudo isso abafa a voz suave do Espírito Santo. Mas quando você para, respira e se volta para Deus com sinceridade, algo muda. Ele fala por meio da palavra, de uma música, de uma memória, de uma paz inesperada. E quando ele fala, a alma reconhece, mesmo que a mente ainda duvide. Muitas vezes queremos uma direção clara, uma ordem visível, um milagre explícito. Mas Deus trabalha no íntimo, Ele não grita, Ele guia. E se você abrir o coração com fé, Ele vai mostrar o próximo passo. A promessa dele é viva, a presença é real e o amor inegociável.
Ele fala hoje, agora, do jeito que só Ele sabe, com firmeza, com amor, com propósito. Não despreze os pequenos sinais. O versículo que te tocou ontem, o sonho estranho que teve, aquela palavra que alguém disse sem querer, talvez já sejam respostas. Deus é detalhista. Ele não falha ao falar, mas às vezes nós falhamos ao escutar. Então pare por um instante, ore com o coração aberto e diga: fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir, porque quando Ele fala, até a tempestade ouve. Palavra pessoal, íntima, como um pai amoroso. Existe uma grande diferença entre ouvir sobre Deus e ouvir Deus falar com você. A primeira é informação, a segunda é transformação. A palavra de Deus não é uma mensagem genérica jogada ao vento. Ela é viva, cortante, direta, moldada sob medida para sua história. Quando você a lê com o coração aberto, ela se revela como uma carta pessoal enviada do céu, escrita por um pai que conhece cada detalhe do seu caminho. Já parou para pensar que enquanto você lê um versículo, o próprio Deus está te observando, esperando o momento em que aquela palavra vai atingir o seu espírito e fazer sentido como nunca antes? Ele fala com doçura, mas também com firmeza. Às vezes confronta, às vezes consola, sempre ama. E cada vez que você se aproxima da Bíblia, não está apenas estudando um livro, está sentando aos pés do Pai para ouvir conselhos eternos. A palavra que vem do coração de Deus carrega direção. É como uma bússola para dias confusos, um abraço para momentos solitários, uma injeção de coragem para quem pensa em desistir. Você pode até tentar fugir ou ignorar, mas quando Deus quer te alcançar, Ele encontra um jeito. Pode ser com uma leitura simples ou com um texto que parece ter sido escrito só para você, porque de fato foi. Crie o hábito de pedir: Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Faça isso antes de abrir a Bíblia e esteja atento. O que parecer pequeno pode ser exatamente o que você precisava. Deus fala como um pai, e quando Ele fala, Ele cura, corrige e confirma. Não ignore esse chamado íntimo. A próxima página pode carregar exatamente a resposta pela qual você tanto orou. Reforço da presença constante de Deus na vida do leitor. Há momentos em que tudo parece vazio, a solidão bate à porta, a fé enfraquece e o coração pergunta em silêncio: será que Deus ainda está comigo? E é nesse exato ponto que precisamos lembrar de uma verdade que sustenta qualquer jornada: Deus nunca se afasta dos seus filhos. Mesmo quando o céu parece em silêncio, Ele está presente. Mesmo quando não sentimos, Ele age. A presença de Deus não depende do seu humor, nem da sua performance espiritual. Ele não abandona você porque você errou ou porque está fraco. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se aproxima ainda mais, como um pai que corre ao encontro do filho ferido. A palavra dele afirma: eis que estou convosco todos os dias. Isso não é poesia, é promessa. E Deus cumpre o que promete. Pode ser que você esteja atravessando um deserto emocional, um período de incerteza ou até de frieza espiritual. Mas saiba, Deus não desistiu de você. O Espírito Santo ainda sussurra nos bastidores da sua alma, guiando passos, acalmando tempestades internas e protegendo de perigos invisíveis. Você não está sozinho, nunca esteve. A presença dele não depende do que você sente, mas do que ele declarou. Comece a falar com Deus como quem conversa com um amigo fiel. Compartilhe suas dores, confesse suas dúvidas, peça ajuda e fique em silêncio depois, porque ele também quer responder. A presença dele é constante, mas só é percebida por corações que decidem confiar. E quando você entende isso, até o sofrimento muda de significado. Deus está aqui, agora, e Ele não vai te deixar. Promessa de cura e libertação. Não há dor tão profunda que Deus não possa alcançar. Nenhum trauma é invisível aos olhos dele.
A promessa de cura e libertação é um dos maiores presentes que o céu oferece e está acessível agora mesmo para todos que creem. Cura da alma, do corpo, da mente. Libertação de medos, culpas, vícios, amarras espirituais que prendem a pessoa a um passado que Deus já decidiu perdoar. O que prende você hoje? O que ainda sangra dentro, mesmo quando por fora parece estar tudo bem? A palavra de Deus é clara. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso não é apenas libertação de pecado, é libertação de toda prisão emocional e espiritual. É a promessa de paz interior, de descanso da alma, de leveza na caminhada. Mas atenção, cura e libertação não são mágicas instantâneas. Elas acontecem muitas vezes em processo, no secreto, na oração diária, no confronto amoroso do Espírito Santo com as nossas feridas escondidas. Deus deseja te ver inteiro. Ele quer restaurar sua identidade, cicatrizar o que o mundo feriu e arrancar raízes que têm sufocado seu crescimento. A cura começa quando você para de esconder a dor e a apresenta a Ele com humildade. E a libertação se manifesta quando você decide que não vai mais caminhar com as correntes que o inimigo colocou sobre seus ombros. Ore com fé. Diga: Senhor, eu entrego a Ti tudo que me prende. Cura o que só o Teu amor pode alcançar. Ele ouve, Ele age. E aos poucos você vai sentir a diferença. A alma se acalma, a mente clareia, o espírito se levanta. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E essa promessa não é só para ontem ou amanhã, é para hoje, para agora. Cura emocional, espiritual e física através da fé. A fé é mais do que uma crença. É uma ponte entre o céu e a sua realidade. E por meio dela, Deus realiza curas que vão além do que os olhos podem ver. A dor emocional, os traumas antigos, as feridas da alma, tudo isso pode ser tratado nas mãos do Criador. Assim como Ele curava os doentes nas ruas empoeiradas da Galileia, Ele ainda cura hoje. Ele toca no invisível, restaura o que ninguém entende e levanta quem já não acredita mais na recuperação. Mas é preciso crer, não como quem torce para que algo aconteça, mas como quem se joga nos braços do Pai, confiando que mesmo o improvável se torna possível nas mãos dele. A fé ativa a promessa, e a promessa ativa o milagre. Deus cura as emoções esmagadas por palavras duras, por abandonos, por perdas. Ele acalma a alma inquieta, limpa pensamentos confusos e renova o ânimo de quem já perdeu as forças. E não para por aí. A cura também alcança o corpo. Inúmeros testemunhos ao redor do mundo confirmam diagnósticos revertidos, dores desaparecendo e vidas sendo restauradas pela oração. A ciência tem seus limites, mas Deus não tem. Ele é o médico dos médicos. Mas a maior cura que Ele oferece é a espiritual, aquela que reconecta a alma com o propósito eterno, com a paz interior e com o amor genuíno. Se você precisa de cura, comece pela fé. Leia a palavra todos os dias como quem toma um remédio poderoso. Ore declarando as promessas com convicção. Não se trata de negar a dor, mas de se recusar a viver sob o domínio dela. Deus está agindo mesmo quando você não sente. E quando a fé se levanta, a cura vem, de dentro para fora, para a glória dele. Libertação de culpas, traumas, medo e pensamentos negativos. Carregar culpas antigas é como tentar correr com correntes presas aos pés. Você até se move, mas nunca avança. E o pior é que muitas dessas culpas nem vêm de Deus, mas do inimigo, que tenta paralisar seu crescimento espiritual com acusações e lembranças. A boa notícia é que o Espírito Santo veio para libertar você disso. Deus não quer ver seus filhos aprisionados a traumas passados, a dores não resolvidas ou a vozes que sussurram: você não é bom o bastante. O medo também é uma dessas prisões silenciosas. Medo do futuro, do fracasso, da rejeição. Medo de não ser amado, de não conseguir, de ser esquecido. Mas Deus não te deu um espírito de medo. Ele te deu um espírito de poder,
amor e equilíbrio. A libertação começa quando você encara essas vozes internas e declara: eu sou filho de Deus e nenhuma mentira do inferno define quem eu sou. Traumas não resolvidos alimentam padrões destrutivos. Pensamentos negativos se tornam hábitos, e hábitos viram prisões. Mas quando a luz da palavra entra, as trevas não resistem. Comece um processo de cura com oração contínua, leitura diária da Bíblia e, se necessário, acompanhamento com um conselheiro cristão. Deus usa meios diversos para restaurar aquilo que o tempo, a dor ou pessoas quebraram. Você não precisa continuar refém da sua mente. Pensamentos tóxicos não têm mais lugar na mente de quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Substitua cada pensamento destrutivo por uma promessa divina. Onde o inimigo disse: você não tem valor, Deus diz: você é meu filho amado. Essa é a libertação que transforma, e ela já começou em você. Confiança na palavra e nas promessas. Confiar na palavra de Deus é um ato de coragem em um mundo que muda de opinião todos os dias. As promessas dele não são palavras vazias jogadas ao vento, são alianças eternas feitas com aqueles que creem. E mesmo que o tempo passe, mesmo que a circunstância diga o contrário, o que Deus prometeu continua de pé. O segredo está em não desistir no meio do caminho, porque quem caminha pela fé não anda por vista, mas por convicção. A Bíblia está repleta de promessas que falam diretamente com sua vida. Promessas de cura, libertação, restauração, consolo, provisão e vitória. Mas essas palavras só se tornam vivas quando você decide confiar nelas como se fossem cartas pessoais escritas por Deus para você. Porque de fato são. A palavra dele não falha, não volta vazia, não se contradiz. Quando tudo à sua volta parece desabar, é ela que sustenta. Talvez você esteja esperando há anos por uma resposta. Talvez já tenha duvidado, chorado, pensado em parar, mas hoje Deus está te lembrando. A promessa continua viva. Ele não se esqueceu. O tempo dele é diferente do nosso, e o que parece atraso é, na verdade, preparação. Enquanto você espera, Deus trabalha em silêncio, fortalecendo sua fé, moldando seu caráter e alinhando tudo para o momento certo. Confie. Volte a ler as promessas em voz alta. Ore sobre elas. Anote o que Deus já te falou. Relembre o que já foi cumprido. A fé é alimentada pela memória da fidelidade divina. E quando você decide confiar mesmo sem ver, o céu se move. Porque Deus honra quem acredita nele até quando tudo parece parado. A leitura da Bíblia como fonte de força e sabedoria. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias do passado. Ela é viva, atual e profundamente pessoal. Cada versículo é uma centelha da mente de Deus soprada sobre a terra para iluminar nossos passos. Quando você abre a palavra com o coração aberto, não está apenas estudando, mas se conectando com a fonte mais pura de força e sabedoria. É como se, em cada página, o próprio Deus sentasse ao seu lado e dissesse: deixa eu te mostrar o caminho. Muitos vivem cansados, inseguros, buscando respostas em 1000 lugares. Mas a sabedoria que muda vidas está ali, ao alcance de todos, esperando por quem deseja escutar com atenção. Ler a Bíblia não é um ritual frio, é um momento de intimidade. É como beber água fresca depois de dias no deserto. Ela fortalece o espírito, acalma a alma e clareia a mente. E o mais lindo, a palavra sempre sabe exatamente do que você precisa naquele dia. Quer tomar decisões melhores? Quer enfrentar os dias difíceis com mais paz? Quer entender o que Deus quer de você? Leia a Bíblia. Comece com os Salmos se está ferido. Vá aos Evangelhos se busca direção. Mergulhe em Provérbios para a sabedoria prática. Não se trata de quantidade, mas de constância. 10 minutos diários com o coração sincero tem mais poder do que uma leitura rápida e distraída. Anote o que Deus te mostrar. Medite. Volte ao mesmo trecho várias vezes, se for preciso.
A Bíblia não cansa de falar. Quem precisa aprender a ouvir somos nós. E à medida que você se enche dessa palavra, ela se torna sua armadura, sua bússola e sua base. Porque quem caminha com a verdade não se perde, e quem se alimenta da promessa não enfraquece. Promessas eternas, sendo cumpridas no tempo certo. Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com o tempo de Deus. Queremos tudo para ontem, mas o céu trabalha em outra lógica. Uma lógica eterna, sábia, imutável. As promessas de Deus não são como promessas humanas, feitas por impulso ou quebradas por fraqueza. Elas são firmadas sobre sua palavra, que é infalível. E ainda que demorem aos nossos olhos, se cumprem exatamente quando precisam acontecer. Pode ser que você esteja esperando há muito tempo por algo. Uma cura, uma reconciliação, uma resposta, uma porta aberta. E talvez já tenha se perguntado, será que ainda vai acontecer? A verdade é que Deus não se atrasa. Ele também não adianta. Ele cumpre e faz isso com maestria. Enquanto você espera, Ele trabalha. E quando tudo parecer pronto, inclusive seu coração, a promessa se manifesta. É difícil entender isso quando a espera é longa e o silêncio parece pesado. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram promessas que pareciam impossíveis. Abraão esperou décadas por um filho. José foi esquecido no cárcere antes de ser exaltado. Ana chorou por anos até segurar seu milagre nos braços. Deus nunca falhou com nenhum deles e não vai falhar com você. O seu papel é confiar, se preparar e continuar caminhando. Leia a palavra, ore, sirva, cresça espiritualmente. Porque quando a promessa chegar, ela encontrará alguém pronto para recebê-la. E o mais bonito disso tudo, o tempo de espera também é bênção. Ele fortalece a fé, desenvolve o caráter e aprofunda sua intimidade com Deus. As promessas eternas não falham, elas só florescem na estação certa. Reconhecimento do sofrimento e consolação divina. Uma das maiores mentiras que o inimigo tenta semear na mente de quem sofre é: você está sozinho. Mas Deus, em sua infinita compaixão, não apenas vê o seu sofrimento, Ele sente com você. Ele não é um espectador distante, observando em silêncio. Ele é o Pai que se inclina, que recolhe suas lágrimas como sementes e que promete consolo verdadeiro para cada dor que você enfrentou. Deus nunca ignorou o sofrimento humano. Desde o Éden até a cruz, Ele sempre se fez presente em meio à dor. Jesus chorou, sofreu, foi rejeitado e traído, para que você tivesse um Salvador que entende perfeitamente o que é sentir dor na pele. Quando você ora com o coração quebrado, o céu não fica indiferente. O Espírito Santo se move. E mesmo quando a resposta ainda não chegou, o consolo já começou. Você não precisa esconder sua dor de Deus. Ele já conhece. E mais, Ele valida o seu sofrimento. Às vezes, tudo o que você precisa é saber que alguém te ouve de verdade. E Deus ouve. E Ele não apenas escuta, Ele promete curar. Ele promete transformar a dor em testemunho, o deserto em jardim, a lágrima em riso. A consolação divina não vem como anestesia, mas como presença real no meio da luta. Não se sinta fraco por sentir. Chorar não é sinal de incredulidade, é sinal de humanidade. E Deus ama corações honestos. Quando você entrega sua dor a Ele, mesmo que aos pedaços, Ele pega cada parte e transforma em algo novo. Porque a dor de hoje é a plataforma para a bênção de amanhã. E quem chora diante de Deus nunca fica sem resposta. A promessa é clara: os que choram serão consolados. O sofrimento passado será compensado com bênçãos futuras. Deus não desperdiça nenhuma dor. Nenhuma lágrima escorrida em silêncio passa despercebida aos olhos dele. Tudo o que você enfrentou, cada perda, cada injustiça, cada noite sem dormir, está sendo contado e registrado pelo céu. E há uma promessa que se repete ao longo de toda a Bíblia: o que foi dor hoje será colheita amanhã.
O sofrimento do passado não define seu fim, mas prepara o terreno para bênçãos futuras que você ainda não consegue imaginar. A lógica de Deus não é como a nossa. Ele não apenas compensa, ele restitui em dobro. Jó perdeu tudo, mas viu sua história virar quando perseverou em fé. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas se tornou governador do Egito. Davi foi perseguido por anos, mas reinou com autoridade. Todos eles viveram processos de dor profunda e todos foram honrados no tempo certo. O mesmo Deus que agiu neles, age em você. Talvez hoje você só veja ruínas, mas Deus já vê reconstrução. Talvez hoje sua história pareça parada, mas o céu já está alinhando detalhes invisíveis. A fé que você demonstrou no vale será lembrada no monte. A fidelidade nos dias escuros será celebrada na luz. O sofrimento não será apenas recompensado, será superado. Porque Deus não apenas cura, Ele surpreende. Confie que nada foi em vão. Até o que doeu vai cooperar para o bem. A palavra diz: os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Você está plantando fé em solo de dor, e Deus vai fazer florescer algo novo, lindo e duradouro. As bênçãos estão a caminho, e quando chegarem, você vai entender que tudo teve um propósito maior, o de te preparar para viver o melhor que Deus reservou. Chamado à intimidade com Deus. Existe algo mais profundo do que frequentar uma igreja, ouvir uma pregação, ou até mesmo orar antes de dormir. É a intimidade com Deus, aquela conexão real, diária, sincera, em que o coração fala com o Criador sem máscaras, sem pressa, sem fórmulas. Deus está chamando você para mais do que religião. Ele quer relacionamento. E esse chamado é pessoal, intransferível, urgente. A intimidade com Deus nasce nos bastidores da vida. Nas madrugadas silenciosas, quando todos dormem e só você e Ele estão acordados. Nos momentos de solidão, quando você decide abrir o coração e não apenas pedir, mas ouvir. É ali, no secreto, que o Espírito Santo se revela de forma profunda. E quanto mais você se aproxima, mais sensível se torna a voz dele. Não é mágica, é busca constante. Quer fortalecer sua fé de verdade? Separe tempo. Não falo de horas intermináveis, mas de minutos intencionais. Leia a Bíblia com calma, ore com sinceridade, louve mesmo sem música. Trate Deus como o melhor amigo que Ele deseja ser. Pergunte a Ele sobre decisões, compartilhe sua dor, celebre suas vitórias com Ele. A intimidade cresce na prática e Deus responde com presença. A vida muda quando você não vive mais na superfície. Os ruídos do mundo perdem força, o medo se dissolve e o amor dele te envolve de um jeito que nenhum ser humano consegue. A paz se torna sua companhia, a sabedoria te guia e a promessa deixa de ser distante. Esse é o chamado de Deus hoje. Filho, vem mais perto. E se você der esse passo, vai descobrir que a verdadeira vida começa na intimidade com o Pai. Encontro pessoal nas madrugadas, no silêncio e na oração. Existe algo especial nas madrugadas. Enquanto o mundo dorme, o céu se inclina. É nesse silêncio profundo que muitas das respostas que buscamos durante o dia começam a ser reveladas. Deus ama encontrar os seus filhos na quietude da madrugada, não porque Ele precise desse horário, mas porque é quando estamos mais vulneráveis, mais atentos, menos distraídos. É nesse momento que o coração escuta o que a mente barulhenta calava. Você já experimentou acordar de madrugada com um peso no coração ou uma inquietação sem nome? Pode ser o Espírito Santo te chamando para um encontro, não para te cobrar, mas para te consolar, te curar, te alinhar. Nesses momentos, até uma oração simples, sincera, muda o rumo do seu dia. A presença de Deus não exige eloquência, exige entrega. Grandes homens e mulheres da fé desenvolveram uma vida espiritual poderosa a partir desses encontros silenciosos. É no quarto fechado, no sussurro da alma, que o céu se manifesta de maneira íntima. Você pode começar devagar,
Separe 15 minutos por dia para orar, sem celular, sem distração. Escreva seus pensamentos, leia um salmo, fale com Deus como quem fala com o melhor amigo e preste atenção, Ele vai responder. As madrugadas se tornam altares, o silêncio vira ponte e a oração um canal direto com o trono da graça. Há revelações que Deus só libera no secreto, há promessas que só florescem no escuro e há vitórias que começam com lágrimas derramadas antes do nascer do sol. Responda ao chamado. O Pai está te esperando quando todos os outros estão dormindo. Conclusão: agora é com você. Você chegou até aqui porque algo dentro de você anseia por mais. Mais de Deus, mais paz, mais propósito, mais direção. E talvez, no fundo, você já tenha percebido que nada neste mundo pode preencher os vazios da alma como a presença do Espírito Santo. Não importa o que aconteceu até agora, Deus está te oferecendo um recomeço, um tempo novo, uma promessa renovada. Mas essa transformação não virá pela força das suas mãos, virá pela entrega do seu coração. Agora me diga, quantas vezes você deixou o tempo te roubar aquilo que Deus queria te entregar? Quantas bênçãos você adiou por medo, por distração ou por achar que ainda havia mais tempo? E se hoje fosse o seu momento de virar a chave, de finalmente dizer: Senhor, eu não quero mais viver à margem da tua vontade. Você ouviu uma mensagem profunda, cheia de promessas, mas também de convites. Deus não obriga ninguém. Ele chama, Ele inspira, Ele toca, e cabe a você responder. Vai continuar tentando do seu jeito ou vai confiar de vez na palavra? Vai continuar repetindo os mesmos padrões ou vai decidir romper com o que te afasta da presença? Vai guardar essa mensagem só para você ou vai permitir que ela transforme quem te cerca? Hoje você pode fazer mais do que ouvir, pode aplicar. Comece com um simples ato. Dobre seus joelhos, fale com Deus, agradeça, confesse, se entregue. E depois disso, compartilhe essa palavra com alguém que precisa. Se inscreva no canal, ative as notificações e esteja aqui toda semana, porque o que Deus vai fazer ainda é maior do que tudo que você já viveu.